Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar o estudo sobre o centro cirúrgico, uma das unidades mais complexas dentro de uma instituição hospitalar. Quando a gente pensa em centro cirúrgico, muitas vezes a primeira imagem que vem à cabeça é a sala onde a cirurgia acontece. Mas o centro cirúrgico, ele é muito mais do que apenas uma sala operatória. Existe toda uma estrutura que é organizada para permitir que o paciente ele seja recebido, preparado, operado e encaminhado com segurança para a recuperação pós-anestésica e posteriormente para a unidade de destino. Então, durante essa aula, nós vamos conhecer como esse setor ele é organizado, quais são as suas principais áreas, como funciona a circulação de pessoas e materiais e quais equipamentos são fundamentais. Também vamos conversar sobre a iluminação, a ventilação, ruído, gases medicinais. Eu quero que vocês percebam ao longo da aula que no centro cirúrgico praticamente tudo é planejado com dois grandes objetivos: manter a segurança do paciente e preservar as condições adequadas para a realização do procedimento cirúrgico. O centro cirúrgico, ele é considerado uma unidade de alta complexidade. Isso acontece, gente, porque o paciente ele é submetido a uma cirurgia, então ele encontra-se exposto a diversos riscos. E durante uma intervenção cirúrgica, pode acontecer alterações que são relacionadas também à anestesia, a sangramento, infecção, posicionamento, temperatura corporal, equipamentos ou até mesmo situações inesperadas durante ali o procedimento. Além disso, o próprio ambiente cirúrgico, ele pode ser um fator de estresse para o paciente. Imagina alguém entrando em uma sala desconhecida, cercado de equipamento, pessoas com roupas cirúrgicas, focos de iluminação e um monte de monitor. Mesmo antes de iniciar a cirurgia, essa pessoa, ela pode estar com muito medo. Um outro aspecto importante é que o centro cirúrgico, ele possui um custo muito elevado. Existem equipamentos que são especializados, né? Sistema de climatização, rede de gases, estrutura física específica e materiais que precisam atender a alguns critérios que são bem rigorosos. Por isso, gente, organização não é apenas uma questão administrativa. No centro cirúrgico, organização está diretamente relacionado à segurança e ao controle de infecções. Aqui a gente tem duas formas, né, de compreender o centro cirúrgico. A definição que é apresentada pelo Ministério da Saúde considera o centro cirúrgico como um conjunto de elementos que são destinados às atividades cirúrgicas, à recuperação anestésica e ao pós-operatório imediato. Isso já nos mostra uma coisa muito importante, né? O centro cirúrgico, ele não termina quando o cirurgião encerra o procedimento. Existe também toda uma etapa que é relacionada à recuperação imediata do paciente. A outra definição que a gente tem é a partir de Lamb, né, que amplia essa ideia. Ela mostra que o centro cirúrgico, gente, ele precisa possuir ambientes corretamente localizados, dimensionados e interrelacionados, além de instalações, equipamentos e pessoal qualificado. Então a gente pode resumir que o centro cirúrgico, ele é a integração entre ambiente, equipamento, profissional e processo. Não adianta a gente ter equipamentos modernos se a equipe não estiver treinada. Da mesma forma, não adianta a gente ter excelentes profissionais trabalhando sem uma estrutura adequada. A segurança, ela depende da integração de todos esses elementos. O centro cirúrgico, ele possui várias finalidades. A primeira e mais evidente, né, é realizar procedimentos cirúrgicos. Mas, gente, observem que o objeto, né, apresentado aqui nessa aula não é apenas realizar a cirurgia, é também devolver ao paciente a sua unidade de origem, nas melhores condições possíveis, tá, gente? Isso é muito importante. O resultado do trabalho do centro cirúrgico, ele precisa ser pensado desde a entrada do paciente até a sua saída de forma segura. Uma outra finalidade é servir como campo de estágio, formação, treinamento. E é justamente o que acontece quando os alunos eles conhecem a rotina do setor de maneira supervisionada. Também existe, gente, a finalidade científica.
O centro cirúrgico, ele pode participar do desenvolvimento de pesquisas, de novas técnicas cirúrgicas, aperfeiçoamento de procedimentos e práticas que são realizadas, relacionadas, desculpem, à asepsia. Então a gente tem 3 grandes dimensões, né, que é a assistência, a formação profissional e o desenvolvimento científico. Com relação à localização do centro cirúrgico, ela precisa ser bem estratégica. O centro cirúrgico ele precisa ter acesso facilitado para pacientes críticos e manter ali uma relação funcional com as outras unidades. Então, gente, nós temos a proximidade com setores como pronto-socorro, unidade cirúrgica, UTI, que é a unidade de terapia intensiva. Pense em uma situação de emergência. Se o paciente precisar ser encaminhado rapidamente para a cirurgia, percorrer ali grandes distâncias dentro do hospital pode acabar aumentando o tempo de atendimento. Mas, além disso, a gente tem que ter um outro cuidado. Ao mesmo tempo e que precisa ter fácil acesso, né, o acesso funcional ali, o centro cirúrgico, ele deve ficar afastado de áreas de grande circulação, de excessos de pessoa, de poeira, de ruído. Por quê? Porque circulação excessiva, gente, pode interferir no controle ambiental e acabar aumentando os estímulos desnecessários ali no setor. O centro cirúrgico, ele precisa combinar 2 características, né, que é a facilidade de acesso para quem precisa estar ali, e a restrição para que a gente não tenha ali um grande número de pessoas circulando. Isso, gente, nos leva diretamente ao próximo tema que a gente vai falar, que é o controle de fluxo. O centro cirúrgico, ele possui diferentes níveis de controle de circulação. Então aqui a gente tem, a divisão em 3 áreas: área restrita, área semi-restrita e área não restrita. A lógica, gente, é simples. Quanto mais, nos aproximamos, né, das áreas onde ocorre o procedimento cirúrgico, maior precisa ser o controle. Na área não restrita, existe circulação mais livre, né, ali dentro dos limites do setor. Na área semi-restrita, a circulação ela já precisa ser mais controlada. E na área restrita, nós temos os ambientes, gente, aonde ocorre o controle de asepsia e da circulação de pessoas. A circulação ali é muito menor, tá, pessoal? Isso aí acaba acontecendo para a gente conseguir diminuir a circulação desnecessária e favorecer o controle ambiental. Aqui eu coloquei para vocês um infográfico para ajudar vocês a visualizar melhor aquilo que a gente acabou de falar. Então, à esquerda, nós temos a área restrita. Entre, né, os exemplos apresentados estão a sala operatória, a recuperação pós-anestésica, os lavabos, a CME e o corredor interno, né? Além ali de conforme a classificação que a gente acaba utilizando nessa apresentação. Nessas áreas, existe um controle, gente, mais rigoroso de circulação e de asepsia. No centro, nós temos as áreas que são semi-restritas. Os exemplos apresentados são o expurgo, a copa, a sala de estar, a sala de preparo de material. E à direita, nós temos a área não restrita, que são os vestiários, secretaria, corredor de entrada. Eu quero que vocês observem a seta, que ela está apresentada ali na parte inferior do slide, aqui embaixo, tá, ó, pessoal? Então, a gente tem a não restrita, a semi-restrita e a restrita. Ela representa um aumento progressivo do controle. Então, quanto mais próximo a área estiver da sala operatória e do campo cirúrgico, maior deve ser a nossa preocupação com circulação, vestimenta e manutenções ali das condições de asepsia. Agora, pessoal, a gente vai conhecer alguns ambientes que compõem a estrutura do centro cirúrgico. Primeiro, a gente tem os vestiários, né? Eles permitem que a equipe realize a troca de roupa, né, utilizadas fora do setor antes de acessar ali as áreas internas. A gente tem o posto de enfermagem e a secretaria,
que vai auxiliar no controle administrativo da unidade, a copa e a sala de estar, que são espaços destinados à alimentação rápida e ao descanso da equipe, e elas precisam estar separadas das áreas assistenciais. A gente tem também a área de baldeação ou transferência, que é relacionada à entrada e movimentação do paciente, tá, gente? Além da área para guardar os equipamentos. A gente tem também um local destinado ao armazenamento de materiais limpos e esterilizados. E dois ambientes que os alunos precisam diferenciar muito bem, viu, gente? Que é o lavabo e o expurgo. O lavabo, né, que a gente fala, ele está relacionado à higiene e à antisepsia cirúrgica das mãos e antebraço. O expurgo, ele está relacionado ao manejo de materiais que estão ali contaminados e é considerado uma área suja. Então, confundir esses fluxos seria totalmente contrário à lógica de organização do centro cirúrgico, porque o expurgo é um local extremamente sujo, né, onde está ali os materiais que foram utilizados, enquanto o lavabo é um local para a gente fazer ali a antisepsia cirúrgica das nossas mãos. A segurança do centro cirúrgico, ela também está presente na construção do ambiente. Vamos observar alguns exemplos, né? As portas, elas precisam permitir, gente, a passagem de maca e de equipamento. Ela precisa ser larga. Também precisam facilitar a limpeza e reduzir ali manipulação desnecessária. O piso, ele deve possuir características que facilitem a higienização e que reduzam o acúmulo de sujidade. Aqui a gente destaca que a superfície lisa, no caso não porosa e resistente e impermeável, ela é a melhor opção, porque a gente não tem ali o acúmulo de sujidade. As paredes, elas também precisam ser laváveis, resistentes e possuem um acabamento que vai facilitar a limpeza. O teto, ele precisa permitir manutenção, gente, das condições ambientais, sem favorecer ali retenção de sujidade, de micro-organismo. E por que que existe, né, tanto cuidado com as superfícies? Porque no centro cirúrgico, gente, não podemos pensar apenas em estar bonito. A gente precisa se perguntar: é possível limpar adequadamente, né? Existe algum local onde a matéria orgânica ou partículas elas podem se acumular ali? A estrutura física, ela também vai funcionar como uma barreira de segurança. Agora, a gente vai falar especificamente da sala operatória. O tamanho de uma sala, ele não pode ser definido apenas por preferências estéticas, tá, gente? Ele depende do tipo de cirurgia e da quantidade de equipamento necessário. Então, uma cirurgia que exige vários equipamentos, ela precisa de um espaço suficiente para permitir circulação, né? A circulação segura ali da equipe. A gente também tem referências para o número e dimensionamento das salas, de acordo com os parâmetros utilizados. Para a cirurgia geral, por exemplo, aparece ali uma metragem mínima, que é diferente daquela utilizada para cirurgias especializadas. E isso vai acontecer porque uma neurocirurgia ou uma cirurgia cardiovascular, ela pode exigir, gente, maior quantidade de equipamento e de profissional. Então, de acordo com o tipo de cirurgia, é o tamanho da sala, tá? Isso acontece, gente, porque numa neurocirurgia ou, né, nessa cirurgia cardiovascular, imagine o tanto de pessoas que a gente precisa ter, além do tanto de equipamento. Então eu quero destacar para vocês que esses valores, eles estão sendo apresentados conforme as referências que a gente tem na nossa aula, tá? Na prática profissional, parâmetros estruturais, eles devem sempre ser conferidos conforme as normas e protocolos vigentes da instituição em que vocês estão trabalhando, que vocês estão atuando. Mas o conceito principal é que a sala ela precisa ser dimensionada de acordo com a complexidade e as necessidades de procedimentos. Aqui, ó, eu coloquei para vocês um infográfico que vai resumir visualmente as características da sala operatória. Então, primeiro, ele reforça que a sala ela é uma área de circulação restrita e que necessita de limpeza rigorosa. Depois, apresenta o formato e o dimensionamento.
Observem, gente, que o tamanho, ele deve permitir não somente colocar uma mesa cirúrgica no centro, né? Ele precisa considerar a equipe, aparelho de anestesia, mesa de instrumental, foco, monitor, equipamentos específicos e o espaço ali para circulação. Então, o infográfico, ele também vai apresentar para vocês os números de sala em relação à quantidade de leitos e valores de metragem, né, para diferentes tipos de cirurgia, conforme as referências que a gente tem na nossa aula. Mais importante, gente, do que simplesmente decorar números, é vocês acompanharem a lógica. Quanto maior a complexidade e a necessidade de equipamentos, maior vai precisar ser o espaço funcional da sala. Na parte inferior, a gente tem uma relação aí muito importante, né? Que é circulação restrita, associado à limpeza rigorosa, mais dimensionamento adequado, que é igual a uma maior segurança e qualidade assistencial, tá? Aqui, pessoal, no tamanho da sala, vocês podem perceber que a gente tem a sala retangular e a sala oval. O que que vai mudar aqui? O procedimento que vai ser realizado, a quantidade de pessoas que vão precisar circular, tá? E aqui eu coloquei uma outra imagem para vocês, ó, cirurgia geral. A gente precisa aí de, no mínimo, 25 metros quadrados. Cirurgias especializadas, como neuro, ortopedia, cardio, mínimo de 36 metros quadrados. E cirurgias de pequeno porte, como cirurgias oftalmológicas, né, endoscopia, mais ou menos ali 20 metros quadrados, tá, pessoal? Deixa eu mudar aqui, que acabou travando. Foi. Agora, pessoal, aqui a gente vai ver alguns equipamentos, né? Equipamentos que a gente fala que são equipamentos móveis ou equipamentos fixos, tá? Os equipamentos, eles existem na sala operatória e eles podem ser divididos nesses dois grupos, fixos e móveis. Aqui a gente vai ver os equipamentos fixos, tá? Então, são aqueles que ficam incorporados ou que ficam adaptados à própria estrutura da sala. Observem na imagem o ar-condicionado, o foco central, a rede de gases, os interruptores, as tomadas e outros elementos estruturais. Esses equipamentos, eles precisam estar estrategicamente posicionados. Imagina uma tomada colocada em um local inadequado, gente. Vai obrigar cabos a atravessar toda a sala para poder chegar no paciente, e isso pode criar risco. Vamos pensar também em uma rede de gases distante do aparelho de anestesia. Então, gente, por isso o planejamento físico do centro cirúrgico, ele precisa ser feito sempre considerando aquilo que realmente acontece durante a cirurgia. Não é apenas a arquitetura, é uma arquitetura mais pensada para assistência. Nesse outro slide, a gente tem os equipamentos que são móveis. Os equipamentos móveis são aqueles que podem ser deslocados conforme a necessidade da cirurgia. Então, a gente tem aí a mesa cirúrgica e os seus acessórios, temos a mesa de maio, a mesa de instrumental, suporte de soro, banco, escadinha, aspiradora, aparelho de anestesia, o eletrocautério. O foco, gente, auxiliar, a gente tem o foco central, tá, que é fixo, e o foco auxiliar, que é móvel. Cada equipamento possui uma posição e uma função dentro da organização da sala. E aqui, gente, existe um ponto muito importante, tá? Móvel, não significa colocado em qualquer lugar. O posicionamento, ele precisa sempre permitir acesso à equipe e, ao mesmo tempo, não ficar ali como um obstáculo, né? Cabo, suporte, equipamento mal posicionado, tudo isso pode aumentar o risco de queda, de desconexão, de acidente. Por isso, antes da entrada do paciente, a equipe ela precisa preparar a sala de acordo com o procedimento que está ali programado. Com relação à iluminação, ela possui uma enorme importância durante o procedimento cirúrgico. O objetivo é garantir que a equipe ela consiga visualizar adequadamente o campo operatório e executar a sua atividade com precisão e segurança. O foco cirúrgico, ele precisa reduzir sombras e reflexos, né, e oferecer ali uma iluminação suficiente
para a visualização dos tecidos. Ele também não deve produzir calor excessivo, gente. Imagina uma cirurgia de várias horas, né, e você tem ali uma fonte de luz que produzisse calor excessivo. Isso poderia causar desconforto, interferir nas condições do procedimento. Um outro aspecto importante é a disponibilidade de sistema de emergência. Se ocorrer uma interrupção de energia durante uma cirurgia, não é possível, gente, simplesmente guardar, né, tudo e falar: "Depois a gente termina". O setor, ele precisa possuir mecanismos para manter os equipamentos e a iluminação essencial se tiver ali algum problema de queda de energia. Aqui eu coloquei para vocês mais um infográfico, e ele apresenta diferentes tipos de iluminação dentro da sala cirúrgica. Então, primeiro, a gente tem o foco cirúrgico principal, que é esse aqui, ó. Ele é responsável pela iluminação intensa e direcionada ali do campo operatório. Depois, a gente tem o foco auxiliar, tá? Que está aqui atrás. Esse foco auxiliar, ele complementa a iluminação principal e ele pode reduzir as áreas de sombra. A gente tem também a iluminação ambiente, tá, pessoal? Essa iluminação ambiental, ela é necessária para que os profissionais eles consigam circular e trabalhar de maneira segura em toda a sala. E existe a iluminação de emergência. A iluminação de emergência ela é essencial diante de falhas no fornecimento elétrico. A iluminação, ela precisa possuir qualidade, ela precisa permitir uma boa visualização das cores, dos detalhes do tecido, e ela também precisa permitir, um ajuste de intensidade e de direcionamento. Então, aqui no infográfico, a gente tem algumas imagens. Antes da cirurgia, gente, a gente precisa sempre verificar a qualidade ali da luz, o funcionamento desses focos, né, e evitar direcionar a luz de maneira inadequada. A gente precisa sempre se atentar para manter os equipamentos limpos, ajustar as intensidades conforme o procedimento. Isso vai demonstrar qualidade, né, ali no procedimento que vocês estão fazendo, vai demonstrar segurança, tá. E a segurança cirúrgica, ela vai começar antes da incisão. Quando a gente entra em um centro cirúrgico, a gente percebe rapidamente que a climatização é diferente. Por quê, gente? O sistema, ele não existe apenas para deixar a sala confortável, ele vai participar do controle ambiental. Aqui na aula, a gente tem os aspectos como filtração, renovação do ar, pressão, umidade, temperatura. Então, a renovação do ar vai ajudar a remover partículas presentes no ambiente. E também, se procurar ali impedir, né, que partículas provenientes das áreas adjacentes entrem dentro da sala operatória. Aqui no material, gente, a gente tem a questão da pressão positiva, né? De maneira simplificada, significa manter condições para favorecer que o ar saia da sala, em vez de permitir que entre, né, um ar potencialmente ali contaminado das áreas externas. Então, essa pressão que a gente fala é como se a gente colocasse uma barreira de ar para o ar que está dentro não sair e o ar que está fora não entrar, tá, pessoal? O slide aqui também vai apresentar para vocês os valores específicos de temperatura, de umidade e de renovação, conforme a referência que a gente utilizou. Mais do que decorar esses números, vocês precisam entender que todos esses parâmetros, eles precisam ser controlados, porque eles vão interferir na segurança do paciente, na segurança da equipe e do próprio ambiente. Aqui para vocês eu coloquei uma imagem para vocês entenderem melhor. Então na parte superior nós vemos a insuflação do ar. Também aparece, gente, a filtração, incluindo filtros de alta eficiência. Depois, a gente observa o fluxo de ar dentro da sala e os pontos de retorno. A ideia é manter um fluxo organizado e reduzir a permanência das partículas potencialmente contaminadas. A gente destaca também essa pressão positiva, né, e os parâmetros relacionados à temperatura,
umidade e renovação. Vocês podem perceber que os valores que a gente tem nessa imagem, eles não são exatamente iguais a todos os valores apresentados no slide anterior. Portanto, gente, durante a prática profissional, a gente nunca utiliza apenas uma informação como referência, né? A gente sempre vai estar vendo qual é a informação, qual é a temperatura que a instituição que a gente trabalha mantém. E o ruído, pessoal? Quando a gente fala, né, em um ambiente cirúrgico, normalmente a gente pensa em limpeza, temperatura, equipamento, mas o ruído também interfere no trabalho. As fontes, elas podem ser várias: conversa, alarme, equipamento, instrumental, movimentação da equipe. Em algumas cirurgias, né, determinados instrumentais, eles podem produzir ruídos frequentes. E a exposição contínua pode acabar aumentando ali o estresse e o cansaço. Existe também um outro ponto importante: o ruído excessivo, ele pode dificultar a comunicação, né. Então imagina, durante um procedimento, uma informação importante, ela precisa ser repetida várias vezes. Por quê? Tem as conversas paralelas e tem os sons desnecessários. E isso, gente, não favorece a segurança. Portanto, o silêncio no centro cirúrgico, ele não precisa ser absoluto, mas a comunicação, ela deve ser funcional. E os ruídos desnecessários, eles precisam ser reduzidos, tá? Agora a gente vai conhecer um pouquinho a rede de gases. O centro cirúrgico, ele precisa disponibilizar diferentes gases e sistemas ali relacionados à assistência anestésico-cirurgia. Então, o sistema, ele pode utilizar cilindros ou uma rede centralizada. Isso vai depender da estrutura. A gente também tem o ar comprimido medicinal. A gente tem o vácuo clínico, que está relacionado aí aos sistemas de aspiração. E existe ainda, gente, o óxido nitroso, tá? Que ele é utilizado em contextos anestésicos, conforme a indicação. O ponto mais importante para o técnico de enfermagem ali é entender que essas redes, gente, elas precisam estar corretamente identificadas, tá? Uma conexão interrompida pode gerar consequências aí gravíssimas. Por isso, a gente nunca deve fazer uma conexão apenas, porque, tipo, parece estar encaixado. Gente, se parece estar encaixado, pode não estar. A gente sempre tem que conferir a identificação, o ponto de utilização e sistemas correspondentes, tá? Agora falando um pouquinho sobre os gases. O verde, gente, ele é para oxigênio, tá? O azul marinho, ele é para óxido nitroso. O amarelo, ele é para ar comprimido. E o cinza claro, para vácuo medicinal. Essas cores, elas servem como uma forma rápida de identificação. Mas eu quero deixar uma informação aí muito importante para vocês. A cor, ela é uma barreira de segurança, mas ela não deve ser a única barreira utilizada. Antes de utilizar um ponto ou um cilindro, o profissional, ele precisa confirmar a identificação do sistema. Ele nunca deve conectar qualquer equipamento apenas pela cor, sem realizar ali a conferência adequada. E como nós estamos estudando um material, né, com referências específicas, na prática a gente sempre vai seguir a padronização vigente no serviço e as normas aplicáveis. Essas colorações, elas são um padrão na maioria das instituições, tá? Quando a instituição, ela utiliza, né, cilindros, a gente precisa ter um cuidado, gente, muito específico. Cilindro, deixa eu ver se tem aqui na imagem. Esses daqui é o que a gente fala que são os cilindros, tá? Eles são soltos, alguns têm diversos tamanhos, então tem aqueles que ficam fixos e tem aqueles que são móveis. E aqui a gente tem o painel de gases, tá? Então, quando a gente fala em cilindro, são esses daqui. Então, as instituições que utilizam esses cilindros, eles precisam ter muito cuidado, tá? O cilindro, ele não deve ser carregado de qualquer maneira. Então, a gente precisa também ter cuidado com o uso do equipamento próprio para transportar os carrinhos, para a gente poder levar esse cilindro. O cilindro, ele precisa permanecer seguro durante a movimentação, para evitar queda.
A gente também deve evitar choque mecânico, não devemos arrastar o cilindro pelo chão. O armazenamento, ele deve ocorrer em local seco, limpo e ventilado. A gente nunca retira ou danifica uma etiqueta, porque essa etiqueta ela é uma barreira contra erros. Cilindros cheios e vazios, gente, eles também precisam ficar separados, tá? Imagina numa emergência em que a equipe pega rapidamente um cilindro acreditando que ele está cheio e descobre que ele está vazio, né? Essa falha de organização, ela pode comprometer a assistência. Então, o armazenamento também é uma forma de segurança. Aí aqui eu coloquei para vocês um infográfico com algumas informações, né? A questão da coloração. Aqui a gente tem o painel de gases. Então tem toda uma rede de gases que vai trazer esse oxigênio ou ar comprimido ou vácuo para essa rede. E aí daqui são feitas as conexões. Esse daqui, pessoal, é um aparelho de vácuo, tá? Então a gente precisa aspirar o paciente, a gente tem esse aparelho e ele é conectado no painel de gases. Aqui a setinha, ela acabou vindo com uma alteração na cor, mas aqui é o cinza, tá? Que é o vácuo. O verdinho, o oxigênio, o amarelinho, o ar comprimido, o azulzinho, o óxido nitroso e o cinza é o vácuo, tá? Aí aqui a gente tem os focos, aqui a gente tem o aparelho de anestesia, né, que vai receber aí o oxigênio, o ar comprimido, para poder fazer a ventilação, fazer a mistura gasosa e a administração da anestesia. Lembrando que o óxido nitroso, ele é um anestésico que pode ser usado quando indicado, misturado ali com o oxigênio. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse conteúdo. A gente está chegando ao final da apresentação. E aqui eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que a gente falou na nossa aula. Então, o centro cirúrgico, ele é uma unidade de alta complexidade. E a sua segurança, ela depende de estrutura física adequada, controle de circulação, separação das áreas, equipamentos adequados, né? Eu quero que vocês aproveitem esse material, gente, principalmente para vocês se atentarem à organização física, para verem qual que é a diferença, né, entre as áreas restritas, semi-restritas e não restritas. E para a gente finalizar, eu quero que vocês pensem em uma sala cirúrgica antes da entrada do paciente, né? A mesa ela está posicionada, os focos eles estão funcionando, o aparelho de anestesia foi conferido, os gases estão disponíveis. Gente, o aspirador ele foi testado, né? Os materiais necessários eles estão organizados, a climatização está adequada, a circulação está controlada. Tudo isso, gente, acontece antes de qualquer incisão. Isso vai nos mostrar que uma cirurgia segura, ela não começa quando o cirurgião pega o primeiro instrumental. Ela vai começar no planejamento e na preparação do ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente se encontra na nossa próxima aula.